Vamos mais uma vez ao Senhor em oração nessa noite. Antes de nós abrirmos a palavra do Senhor com o intuito de ouvir ela sendo lida e aplicada a nós vamos ao Senhor mais uma vez em oração, pedindo a sua graça, a sua bênção sobre nós, sobre a Igreja de Cristo, e assim também nos preparando para ouvir a palavra do Senhor sendo pregada a nós. Vamos orar ao nosso Deus? Senhor, nós oramos a Ti, ó Pai, agradecidos pelo privilégio de participarmos desse culto, agradecidos ao Senhor por tudo que nós já temos feito em Teu nome. Nós Te louvamos pelo privilégio da adoração e pela edificação que isso nos traz. E nesse momento queremos aproveitar, ó Deus, para trazer diante do Senhor as nossas vidas, a Tua Igreja, para rogar, Senhor Deus, por nós, pedindo ao Senhor a cada dia que o Senhor sustente a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor em Cristo. Que o Senhor, ó Deus, possa nos purificar e nos vivificar, Senhor Deus, a cada dia. Ó Deus, nos faz mais parecidos com o Senhor. Nos ajuda, ó Pai, para que as nossas boas obras possam iluminar esse mundo, para que esse mundo possa ver, Senhor Deus, em nós o testemunho do Teu amor, da Tua graça, também da Tua justiça em nós. Que nós possamos, ó Deus, lembrar constantemente do Teu sacrifício na cruz por nós, que constantemente nós lembremos do Teu corpo que foi pregado naquela cruz, o Teu sangue que foi derramado naquela cruz, e que a lembrança, ó Deus, e o uso da ceia do Senhor, Pai, possa trazer nutrição para a nossa alma, fortalecimento da nossa fé e esperança em Cristo. Que esta igreja, Senhor Deus, ame a mesa do Senhor, que esta igreja ame a cada dia o culto ao Senhor e o privilégio de partir o pão e tomar juntos do cálice. Que em nome de Cristo Jesus, nessa noite, lembremos do Senhor e sejamos edificados, nutridos e fortalecidos por essa mesa e pela palavra do Senhor. Abençoa os nossos irmãos que não estão conosco nessa noite, que o Senhor os visite com Tua graça e a Tua bondade, e que o Senhor, Deus, abençoe a nossa noite no Teu santo dia. É o que nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, nós iremos abrir a palavra de Deus nessa noite no Evangelho de Marcos, no capítulo 14. Nós iremos ler nesse Evangelho, nesse capítulo do Evangelho de Marcos, os versículos 22 a 26. Na última semana nós concluímos a carta de Paulo aos Filipenses. Nós vamos iniciar um outro livro com a graça do Senhor, mas até esse momento nós iremos meditar em outras passagens do Novo Testamento. Em especial, hoje nós iremos meditar nesse trecho do Evangelho, onde nós temos descrito a instituição da mesa do Senhor, a instituição da ceia do Senhor, na noite em que o Senhor Jesus Cristo ele foi traído. Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 22, a palavra de Deus nos diz assim: E enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: Tomem, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Vamos
Irmãos, mais uma vez ao Senhor oração, desta vez pedindo a sua graça, a sua iluminação para compreendermos a palavra que acabamos de ler. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós lemos a tua palavra e pedimos agora a tua graça para compreendermos o que ela nos diz. Que o teu Santo Espírito, Senhor Deus, por meio da tua palavra explicada e aplicada a nós, fale aos nossos corações. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, ao ouvir uma pregação nesse texto de Marcos, eu ouvi um pregador dizendo algo muito interessante. Como nós nos tornamos familiarizados com alguns textos da palavra de Deus. E isso, por um lado, é muito bom. Quando nós nos tornamos familiarizados com a palavra de Deus, nós temos muitos benefícios disso, na verdade. Nós nos lembramos de versículos em momentos de dificuldade, nós lembramos de versículos, de textos da palavra de Deus que nós podemos utilizar para orientar e consolar outras pessoas. Nós somos edificados pela familiaridade com a palavra de Deus. E isso é maravilhoso, isso é muito benéfico. Mas por outro lado, a familiaridade com a palavra de Deus e com as coisas de Deus, se nós não tivermos cuidado, pode gerar em nós uma falta de consideração e até mesmo de proveito com as coisas que são sagradas e abençoadoras. Nós podemos estarmos tão familiarizados com a palavra de Deus, com o culto, com a ceia do Senhor, com o que nós fazemos, que essas coisas já não são tão importantes assim, ou já não tem tanta relevância assim. Porque afinal de contas nós fazemos isso constantemente. Nós ceiamos constantemente, nós participamos do culto constantemente e muitas vezes nós nos tornamos tão familiarizados com essas coisas que acabam se tornando apenas mais algumas atividades na nossa rotina corrida. Eu quero, irmãos, com a graça do Senhor, lembrar junto com os irmãos como a mesa do Senhor não é mais um evento na nossa rotina. Como a ceia do Senhor não é apenas mais uma atividade na nossa rotina cheia de programações. Quero lembrar juntamente com os irmãos como essa mesa, de fato, é a mesa da comunhão da igreja e da comunhão com o Senhor. Irmãos, se nós olhamos para o Evangelho de Marcos, nesse momento, nós vamos observar que cada vez mais o Senhor Jesus Cristo está próximo do seu sacrifício, da sua crucificação. Cada vez mais Marcos está nos levando para esse momento especial, para o ápice de toda a história que ele está contando aqui. Nós estamos chegando na seção final do Evangelho, na parte final do Evangelho, onde Marcos vai descrever a traição, a prisão, a crucificação, a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E cada vez mais que o momento do sacrifício de Cristo, cada vez mais que a morte de Cristo se aproxima, nós vemos a evolução da oposição a Deus, da oposição ao Senhor Jesus Cristo. Nós vemos como cada vez mais os inimigos de Cristo se articulam e se organizam para levar o Senhor Jesus Cristo até a morte. Nós podemos ver esse contraste entre os inimigos de Deus e o próprio Senhor Jesus Cristo, ou os seguidores de Cristo Jesus, no início do capítulo 14, quando nós vemos a hipocrisia e a maldade dos líderes religiosos judeus. Nós vemos também Judas vendendo o próprio Senhor Jesus Cristo. E em oposição a isso, nós temos uma mulher que derrama o bem mais precioso que ela tem por causa de Cristo e para Cristo. E nós vemos como essa purificação dessa mulher, o derramar desse perfume dessa mulher, de fato é um dos eventos que prepara o Senhor Jesus Cristo para a sua morte e também para a sua ressurreição. É interessante percebermos que ao instruir os seus discípulos, o Senhor Jesus Cristo vai levando os seus discípulos a essa última noite, a noite da Páscoa, a última Páscoa, a instituição da mesa do Senhor. E é interessante perceber como Marcos organiza essa instituição da mesa aqui no Evangelho. Marcos coloca a ceia do Senhor, Marcos coloca a mesa do Senhor entre dois eventos muito marcantes da vida do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, a traição, que é descrita nos versículos 17 a 21, e depois, nos versículos 27 a 31, o abandono que Jesus Cristo experimenta aqui. Veja então que a ceia do Senhor, a mesa do Senhor, é embalada pelo abandono,
pela traição do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a mesa do Senhor não acontece no contexto de comunhão, no contexto de alegria, no contexto de satisfação. Pelo contrário, a mesa do Senhor acontece no contexto de traição, de abandono dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. E Marcos então vai fazer esse contraste, ou vai usar desse contraste para nos ensinar. Jesus Cristo é traído, Jesus Cristo é abandonado, e no meio de tudo isso, ele estabelece a mesa do Senhor, prova e demonstração clara do seu amor por nós. Nas palavras de James Edwards, ele vai dizer: o alto sacrifício de Jesus Cristo na última ceia é um contraste dramático com a infidelidade dos seus discípulos. Enquanto seus discípulos o abandonam e até mesmo o traem, Jesus Cristo entrega a sua própria vida por eles. Depois de ver então esse contexto, nós podemos aprender nessa noite que na preparação para o seu sacrifício, Jesus Cristo instituiu uma ceia que anuncia a sua morte e celebra a nossa comunhão com Ele. Na preparação para o seu sacrifício, Cristo instituiu uma ceia que tanto anuncia a sua morte, como também celebra a nossa comunhão eterna com Ele. Nós veremos isso em dois momentos. Primeiro, nós veremos que a mesa do Senhor anuncia a sua morte em nosso favor. E depois nós veremos que a mesa do Senhor celebra a nossa comunhão eterna com Cristo. Veremos então primeiro que o Senhor instituiu a ceia do Senhor antes da sua morte, para nos anunciar que essa morte foi em nosso favor. Veja que Jesus Cristo está aqui no momento da Páscoa. Ele está celebrando a Páscoa com os seus discípulos. Provavelmente não é a primeira vez que ele está fazendo isso. Jesus Cristo já deve ter preparado a mesa da Páscoa e preparado a sua participação na Páscoa com seus discípulos outras vezes. E todos eles sabiam muito bem como as coisas funcionavam. Tanto Jesus Cristo como os discípulos sabiam muito bem como a Páscoa funcionava, como cada detalhe deveria ser arquitetado aqui. E nós vamos ver que durante essa refeição da Páscoa, Jesus Cristo ele toma dois elementos que estavam disponíveis na mesa, o pão e o vinho. E a partir das suas palavras, institui a mesa do Senhor e separa esse pão e esse vinho do uso comum. Veja a partir do versículo 22 até o versículo 24, como o Senhor Jesus Cristo então separa esses dois elementos que estavam na mesa da Páscoa para ser então parte da sua mesa. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. Irmãos, nós sabemos que anualmente os judeus de diversas regiões, eles se reuniam em Jerusalém para celebrar a Páscoa. Como nós já comentamos, o pão e o vinho, eles eram parte dessa celebração. Inclusive, o pão nessa celebração era o pão asmo, ou seja, o pão sem fermento. E a razão, irmãos, desses elementos, todas elas eram simbólicas. O pão sem fermento, por exemplo, lembrava a Israel de como eles precisaram sair do Egito com pressa. Com tanta pressa que não deu tempo de deixar o pão levedar com o fermento. Assim também o vinho possuía o significado, as ervas amargas que eram comidas também na Páscoa lembravam do amargor da escravidão do Egito e assim por diante. Nós temos diversos simbolismos na mesa da Páscoa. Além disso, nessa mesa eram tomadas 4 taças de vinho. E provavelmente, pelo menos alguns teólogos dizem que Jesus Cristo utilizou a 3ª taça para então anunciar suas palavras na mesa do Senhor. Seja como for, ele utilizou uma dessas taças que eram usadas para então instituir a mesa do Senhor. E existia todo um ritual, inclusive as crianças não participavam diretamente da Páscoa, mas num determinado momento os pais paravam a celebração da Páscoa e ensinavam às crianças o que a Páscoa significava. Mas o que nós vemos aqui então, irmãos, é que o Senhor Jesus Cristo toma 2 elementos da celebração tão comum para trazer um novo significado a cada um deles.
Esses discípulos já estavam acostumados com a Páscoa. Durante toda a vida deles, ano após ano, eles celebravam a Páscoa. Eles já sabiam como funcionava, eles já sabiam qual era o significado do pão, eles já sabiam qual era o significado do vinho, eles já sabiam o que eles iriam fazer, qual era o significado de tudo aquilo. Mas então Jesus Cristo, ele toma o pão e o vinho e concede ao pão e ao vinho um novo significado. O significado que os seus discípulos não sabiam antes, que eles não estavam acostumados antes. Primeiro, Jesus Cristo toma o pão e depois de dar graças, ele diz aos seus discípulos: tomai, isto é, o meu corpo. Depois, Jesus Cristo toma o cálice e dá novamente graças e dá aos seus discípulos e ele diz: isto é o meu sangue. É interessante, irmãos, que essa palavra, essa expressão dar graças, é a tradução de um verbo grego que significa gratidão, obviamente, e é normalmente conhecido como o verbo da Eucaristia, porque é esse o verbo, né? O verbo grego é eucharistel, que é o verbo agradecer, dar graças. É por isso que nós podemos chamar a mesa do Senhor de Eucaristia, não no sentido que muitos utilizam, mas na ideia de que o Senhor Jesus Cristo deu graças antes de tomar o pão e antes de beber o cálice. E veja que Jesus Cristo diz aqui: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. E aqui Jesus Cristo está claramente, irmãos, anunciando o sacrifício que estava para vir. Ao dar graças a Deus e partir o pão e dar aos seus discípulos, tomar o cálice e dar aos seus discípulos, o Senhor Jesus está anunciando a entrega da sua vida. Está anunciando que a entrega da sua vida, que o seu sacrifício estava próximo. Marcos, o Evangelho de Marcos, é o mais sucinto de todos na descrição da ceia. Ele não utiliza muitas palavras, ele vai direto ao assunto. Ele conta diretamente o que aconteceu, sem muitos rodeios, sem muitas explicações. E aqui os símbolos são claros. Jesus Cristo está dando o seu próprio pão, o seu próprio vinho aos seus discípulos. Símbolos do seu corpo e do seu sangue. E quando os discípulos tomam em suas mãos o pão e o cálice, e eles comem e bebem, eles também estão anunciando o seu compromisso ao receberem o corpo e o sangue de Cristo. E veja que nós não temos muitas palavras de explicações aqui, mas o simbolismo é evidente. O Senhor Jesus Cristo, ao dar o pão, ele está entregando a sua vida aos discípulos. Ao entregar o vinho, ele está mostrando como a sua vida seria entregue em favor e por causa, no lugar dos seus discípulos. E quando os discípulos tomam o pão e tomam o cálice, eles também estão anunciando que eles aceitam a Cristo e que eles recebem o sacrifício de Cristo por eles. É por isso, irmãos, que nós compreendemos que os nossos gestos durante a ceia, eles são tão importantes. Quando o ministro da palavra, quando o pastor e os presbíteros, eles anunciam que este é o pão de Cristo, que este é o vinho de Cristo, o sangue de Cristo, e então eles distribuem à igreja, e a igreja recebe, certamente está sendo comunicado o evangelho à igreja e ao mundo. Está sendo comunicado que Cristo está sendo dado pela sua igreja, ou melhor, que Cristo já foi dado pela sua igreja. E que a sua igreja recebe o dom de Cristo com alegria. Por isso, quando você recebe o pão e você recebe o vinho, você não está apenas tomando um pão e um vinho, como nós fazemos em qualquer outra refeição. Nós estamos recebendo o próprio corpo e o sangue de Cristo. É interessante que o nosso catecismo diz que nós não fazemos isso de uma maneira carnal ou corporal, mas nós fazemos isso pela fé. Quando nós recebemos o pão e recebemos o vinho, nós estamos pela fé recebendo o próprio Senhor Jesus Cristo em nossas mãos. E é por isso que nós devemos reafirmar, irmãos, que a celebração da missa do Senhor é exatamente o oposto daquilo que nós vemos na celebração da missa católica. E nós devemos reafirmar que a missa católica é sim uma grave distorção daquilo que foi instituído pelo Senhor Jesus Cristo.
A ceia do Senhor Jesus Cristo anuncia o sacrifício que foi feito uma única vez por todas. Na mesa do Senhor, Cristo não está sendo sacrificado novamente. Pelo contrário, Cristo já foi sacrificado e nós estamos fazendo isso em memória dele. Não só isso, nós compreendemos que Cristo Jesus não está presente corporalmente na mesa do Senhor, mas ele está presente pela fé daqueles que participam. Interessante que Paulo, quando ele fala da mesa do Senhor, ele diz as seguintes palavras em 1 Coríntios capítulo 11: todas as vezes que comereis este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Em outras palavras, na mesa do Senhor, na ceia do Senhor, Cristo não é morto. Cristo não é sacrificado. Pelo contrário, nós lembramos o sacrifício de Cristo, nós anunciamos o sacrifício de Cristo, mas esse sacrifício já aconteceu eficazmente de uma vez por todas naquela cruz, na cruz do Calvário, e jamais será repetido. E é blasfêmia dizer que ele foi repetido. Nós deixamos claro que nós não aceitamos a ideia de que o pão deixa de ser pão e se transforma no corpo de Cristo corporalmente, e o vinho não se transforma no próprio sangue de Cristo, pelo contrário. Sim, é verdade, o Senhor Jesus Cristo diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, mas é muito evidente que Jesus Cristo aqui está utilizando uma figura de linguagem, aquilo que nós chamamos de metáfora. Jesus Cristo diz também que eu sou a porta. Ele diz também: eu sou a videira verdadeira. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Jesus Cristo diversas vezes utilizou esse tipo de linguagem para expressar aquilo que ele desejava. Ou seja, quando ele diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, ele não está dizendo que corporalmente ele está presente nos elementos, mas sim que ao recebermos o pão e recebermos o sangue, nós estamos espiritualmente recebendo o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós podemos abrir a palavra de Deus, e eu peço que você faça isso no Evangelho de João, no capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. E nós podemos ver como essa linguagem do Senhor Jesus Cristo não foi inventada na própria mesa do Senhor, na ceia do Senhor, mas como o próprio Senhor Jesus Cristo já havia utilizado essas expressões: meu corpo, meu sangue e assim por diante. João capítulo 6, versículo 35. João 6,35 nos diz assim: Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Agora vá para o versículo 51. Versículo 51 desse mesmo capítulo, que nos diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Veja, irmãos, que as palavras do Senhor Jesus Cristo aqui revelam muito bem como Jesus Cristo comumente utilizava a imagem do pão e do vinho para falar, melhor dizendo, usava a linguagem da sua carne e do seu sangue para falar de como nós devemos nos apropriar, tomar o seu sacrifício por nós. É lógico, irmãos, que nós cremos que a mesa do Senhor aqui não está sendo o assunto do Senhor Jesus Cristo nesse momento do Evangelho de João. Certo que Jesus Cristo vai instituir a mesa do Senhor posteriormente, mas a linha de pensamento e de argumento de Cristo é a mesma. E veja como os judeus se atrapalham, veja como eles se confundem. Eles dizem: como pode esse homem dizer que nós temos que comer a sua carne e beber o seu sangue? Jesus Cristo estava nos dizendo então que de forma espiritual e pela fé,
nós devemos tomar o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo. É por isso que a nossa confissão de fé, ela resume tão bem quando ela diz da seguinte maneira: os que participam da ceia do Senhor dignamente, participando exteriormente dos elementos visíveis, também recebem intimamente, pela fé, a Cristo crucificado e todos os benefícios da sua morte, e deles se alimentam, não carnal ou corporalmente, mas real, verdadeira e espiritualmente. Veja como ele diz aqui, continua dizendo: o corpo e o sangue de Cristo não estão corporalmente nos elementos, mas estão espiritual e realmente presentes. A fé dos crentes nessa ordenança. Em outras palavras, irmãos, por meio da fé, nós cremos que de fato nós estamos recebendo a Cristo Jesus na mesa do Senhor. Por meio da fé, nós estamos recebendo o corpo de Cristo, estamos recebendo o sangue de Cristo na mesa do Senhor. Em outras palavras, a mesa do Senhor não é mais um evento nas nossas vidas. A mesa do Senhor não é mais uma refeição. A mesa do Senhor é de fato o momento onde nós somos nutridos, temos a nossa fé e a nossa esperança em Cristo fortalecidos. Porque mais uma vez nós renovamos a nossa aliança com Ele e mais uma vez nós recebemos Ele por meio da fé. Na mesa do Senhor nós damos testemunho ao mundo da nossa fé e nós recebemos Cristo mais uma vez. Nesses termos, Jesus Cristo diz que aquele sangue que foi dado aos seus discípulos, era o sangue da aliança derramado em favor de muitos. E ao anunciar essas palavras, irmão, Jesus Cristo está claramente conectando o derramamento do sangue dele mesmo com o relacionamento pactual que existe entre Deus e o seu povo. E aqui, irmãos, nós devemos nos voltar para o livro de Êxodo, e eu quero que você vá comigo para Êxodo, capítulo 24. E nós iremos ver como essas palavras do Senhor Jesus Cristo celebram a aliança verdadeira entre Deus e o seu povo. Êxodo capítulo 24, a partir do versículo 3. Êxodo 24, a partir do versículo 3, diz assim a palavra do Senhor. Nós temos aqui, irmãos, em Êxodo, um momento do estabelecimento da aliança entre Deus e o seu povo. E veja o que aconteceu nesse dia. Êxodo 24, 3. Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo se levantado de manhã cedo, edificou um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos, sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés pegou a metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. Depois pegou o livro da aliança e o leu para o povo, e eles disseram: tudo o que o Senhor falou nós faremos e obedeceremos. Então Moisés pegou aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas estas palavras. Veja, irmãos, que no estabelecimento da aliança entre Deus e o seu povo, ali no Monte Sinai, Moisés dá início a diversos preparativos. Primeiro, a lei do Senhor é lida, ou seja, os termos da aliança, os termos do pacto são lidos, e o povo então ouve e concorda com tudo. O povo diz: tudo o que o Senhor falou nós faremos.
Depois essas mesmas palavras foram escritas no altar, e um altar com 12 colunas simbolizando todo o povo de Deus foi construído. Foram feitos sacrifícios ali, e metade do sangue dos animais foram colocados em bacias, e a outra metade foi jogada em cima do altar. E mais uma vez, os termos da aliança, a lei do Senhor foi lida, e mais uma vez o povo concordou, e o povo disse: nós faremos tudo o que o Senhor falou. Moisés então tomou o sangue que estava naquelas bacias e jogou sobre o povo, e ele disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas estas palavras. Irmãos, veja como esse sacrifício, como essa renovação da aliança aqui é tão cruenta aos nossos olhos. Imagine nós no meio daquele povo, e aqui eu vejo as irmãs todas arrumadas, todas bem vestidas, iam voltar todas cheias de sangue para casa. Sangue de carneiros e de bodes, com os cabelos sujos de sangue, todos nós. E tudo isso, irmãos, todo esse sangue, todo aquele cheiro terrível de carne sendo queimada e de sangue sendo jogado no povo, era para testificar que aquela aliança que Deus estava fazendo com o seu povo custava um alto preço, um preço de sangue. Esse é o mesmo princípio que nós vemos lá no Jardim do Éden, quando Adão e a sua mulher pecaram contra o Senhor e eles precisavam então ser cobertos. Deus então sacrificou um animal e cobriu então Adão e Eva com a pele daquele animal, mais uma vez mostrando que o único meio de haver aliança entre Deus e o homem é através de sangue. E aqui então sangue de animais é derramado, o sangue de animais é derramado e aspergido, jogado sobre aquela multidão, sobre o povo de Deus. E tudo isso nos faz perceber ainda mais e melhor como o sangue de Cristo é de fato o sangue para o qual o sangue de todos esses animais apontava. Se o povo de Israel precisava aprender que eles só podiam ter um relacionamento com Deus porque aqueles animais estavam sendo mortos no lugar deles, a ceia do Senhor nos ensina que nós só podemos ter comunhão e acesso a Deus porque Cristo, o nosso Redentor, morreu em nosso lugar. Aqueles animais deveriam ser mortos no lugar de Israel. Da mesma forma, Cristo foi morto em nosso lugar. E é por isso que a última Páscoa é também a primeira ceia. Porque naquela refeição, o Senhor Jesus Cristo está anunciando a sua aliança. Como o Evangelho de Lucas e o próprio apóstolo Paulo vai dizer, a nova aliança no seu sangue. E aqui, irmãos, a aliança que foi feita em Êxodo 24 aponta para a aliança que Jesus Cristo está fazendo aqui em Marcos. O sangue dos animais aponta para o sangue de Cristo, para o precioso sangue de Cristo, que, como a própria palavra de Deus nos diz, muito mais precioso do que o sangue de qualquer animal. Essas são as palavras de Cristo. Este é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Como nos diz o comentarista, ele diz que esse sangue é o sinal da existência da aliança e o meio pelo qual essa aliança é efetuada. Em outras palavras, é o sangue de Cristo, é o sacrifício de Cristo, o meio pelo qual nós temos uma aliança com Deus, nós temos um relacionamento com Deus, nós podemos nos aproximar de Deus. Ele diz que esse precioso sangue seria derramado em favor de muitos. Capítulos antes, no capítulo 10, no versículo 45, o Senhor Jesus Cristo já havia afirmado uma verdade semelhante, ele já havia anunciado a sua morte. Marcos 10, 45 nos diz: pois o próprio Filho do Homem
Não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ou seja, Jesus Cristo já adianta que o seu sacrifício vai ser por muitos. Agora, na mesa do Senhor, ele diz que o seu sangue é o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. E essas palavras de Cristo Jesus nos fazem lembrar aquilo que o profeta Isaías anunciou no capítulo 53, quando ele diz no versículo 12: por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercedeu. Veja, irmãos, que o servo sofredor de Isaías, ele levou o pecado de muitos sobre si. E o Senhor Jesus Cristo nos diz que o sangue dele foi derramado em favor de muitos e que a sua vida foi dada em resgate por muitos. E o conceito claro nesses textos todos aqui é que o sacrifício de Cristo, ele é um sacrifício substitutivo, ou seja, é um sacrifício no lugar do seu povo. Ou seja, o sacrifício de Cristo é uma expiação, um derramamento da sua vida no lugar dos nossos pecados, no nosso lugar, no lugar dos pecadores. Ou seja, Cristo Jesus, ele não se sacrifica com o povo, mas ele se sacrifica pelo povo e no lugar do seu povo. Ou seja, nós deveríamos morrer na cruz, nós deveríamos ter sofrido as penas dos nossos pecados, nós deveríamos ter sido condenados, mas o Senhor Jesus Cristo, ele mesmo, em nosso lugar, teve o seu corpo partido e o seu sangue derramado. E por isso ele diz: este é o sangue da aliança que é derramado por muitos. A Páscoa, o Cordeiro Pascual, nunca foi um fim em si mesmo. Ele sempre apontou para Cristo, para o perfeito Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a mesa do Senhor anuncia esse sacrifício. Anuncia a completa entrega de Cristo em nosso lugar e em nosso favor. E quando nós participamos dela e recebemos ela, nós estamos recebendo o próprio Cristo e o seu sacrifício por meio da fé. A mesa do Senhor, então, anuncia a morte de Cristo. Mas nós veremos agora, em segundo lugar, que essa mesa do Senhor celebra a nossa comunhão eterna com Ele. Veja que algo de muito precioso precisa ser observado na celebração da mesa do Senhor Jesus Cristo. As alianças que são descritas aqui são firmadas num contexto de refeição. Nós podemos ver isso, né? Em Mateus capítulo 14, nós temos uma refeição, mas nós lemos Êxodo 24 e nós temos também uma refeição ali. Por isso eu quero que você volte novamente. Quero que você volte para Êxodo capítulo 24. E nós vamos ler a partir do versículo 9. Nós vamos observar que a renovação da aliança nos dias de Moisés também foi feita no contexto de uma refeição. Assim diz a palavra de Deus, Êxodo 29, a partir do versículo 24, a partir do versículo 9. Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 dos anciãos de Israel subiram ao monte. E viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Deus não estendeu a mão contra os escolhidos dos filhos de Israel. Eles viram Deus, comeram e beberam. Veja o que o texto está nos dizendo aqui. Depois do sangue ser aspergido sobre o povo, depois daquela renovação da aliança, Moisés, Arão, o sumo sacerdote, Nadab e Abiú, que eram filhos de Arão e sacerdotes junto com ele, e 70 anciãos que eram líderes de Israel, espécies de presbíteros de Israel, foram
ao monte. E então, ali no monte, eles viram uma manifestação do Senhor, viram a beleza dessa manifestação e sentaram e comeram e beberam. E aquela refeição pactual celebrava de fato, confirmava de fato a comunhão entre o povo e Deus. Agora o Senhor Jesus Cristo, Ele também por meio de uma refeição, Ele celebra a nossa comunhão, a comunhão do seu povo com Ele, no partir do pão e no beber do cálice. Mas eu quero que você observe um detalhe aqui. Na refeição que nós temos de Moisés em Êxodo capítulo 24, não foi todo o povo que ceiou com o Senhor, que comeu e bebeu. Em Êxodo 24, na celebração da aliança, na ratificação da aliança, quem come e bebe são os líderes de Israel, os sacerdotes de Israel. Mas agora, na mesa do Senhor, na nova aliança em Jesus Cristo, não só participam os líderes da igreja, não só participam os presbíteros da igreja, não só participam os mais importantes da igreja, todo o povo de Deus tem acesso à mesa do Senhor. E aqui veja, na mesa do Senhor não é apenas um sacerdote que segura o cálice nas mãos e só ele participa desse cálice. Todos os crentes, como sacerdotes de Deus na nova aliança, têm o privilégio de comer e beber como Moisés e os sacerdotes de Israel fizeram na antiga aliança. Nós não esperamos das mãos de um sacerdote, mas nós esperamos das mãos de representantes de Cristo o pão e o vinho, e todos nós ceamos em conjunto. Não como se apenas os representantes do povo, não como se nós precisássemos de um sacerdote para ter acesso a Deus. Agora, a refeição não é entre Deus e os líderes do povo, a refeição é entre Deus e todo o seu povo. Não mais sacerdotes nos mediando. Agora nós temos acesso ao Senhor. Nós podemos sentar na sua mesa. Nós podemos comer do seu pão, nós podemos beber do cálice do Senhor. Por isso, irmãos, a ceia está longe de ser um ritual vazio, um simples simbolismo, embora haja simbolismos aqui. Ela é a celebração da comunhão perfeita que nós temos com Jesus por meio do seu sangue. Nós nos assentamos na mesa, nós provamos da sua salvação, nós desfrutamos da presença de Deus. E a nossa alegria é ainda maior porque nós ouvimos que essa comunhão não é passageira, momentânea. No versículo 25, o texto nos diz que essa comunhão é eterna. Marcos 14, 25 nos diz assim: em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Veja que o Senhor Jesus Cristo aqui afirma que aquela seria a última ceia antes da sua morte. Isso é anunciado claramente, porque ele diz aos seus discípulos que ele não iria mais beber do fruto da videira, do vinho, até que ele bebesse aquele fruto novo no reino de Deus. Aquela foi a última ceia entre Jesus Cristo antes da sua morte e os seus discípulos. Jesus Cristo estava prestes de fato a deixá-los, mas Jesus Cristo não deixa de dar a eles uma promessa que também foi dada a nós. Porque ao ouvir essas palavras do Senhor Jesus Cristo, nós podemos pensar que essas palavras foram palavras de despedida, palavras de tristeza. Mas não, Jesus Cristo está nos dando palavras de esperança aqui. E a razão para isso, irmãos, é que Jesus Cristo está afirmando nessas palavras que a sua obra seria bem-sucedida. Jesus Cristo não está apenas dizendo: eu infelizmente não vou ceiar com vocês mais. Jesus Cristo está dizendo: eu irei ceiar novamente com vocês, não nesse mundo, mas no reino do meu Pai, no reino de Deus,
no reino dos céus. Jesus Cristo está dizendo: o meu sacrifício vai cumprir o seu propósito, o meu sacrifício vai cumprir o seu objetivo, e vocês estarão no reino de Deus comigo. E ali eu vou ceiar novamente com vocês. Por isso, irmãos, quando nós ceiamos aqui, nós devemos fazer isso com grande alegria, com grande satisfação, mas sabendo que nada do que nós estamos fazendo aqui hoje se compara ao dia em que nós estaremos com o próprio Senhor Jesus Cristo, tomando do vinho novo no reino de Deus. E nós então aguardamos esse dia, o privilégio em que nós estaremos com o Senhor face a face, e nós cearemos com Ele. Sim, Jesus Cristo está presente na mesa do Senhor, nós já falamos isso, Ele está presente espiritualmente, nós recebemos Ele pela fé, mas certamente quando nós cearmos no reino de Deus, nós teremos o privilégio de acessarmos a Cristo como nunca nós tivemos antes. Jesus Cristo, então, na mesa do Senhor, diante da sua morte, diante do anúncio da sua morte, Ele anuncia: essa não é a última ceia que eu vou tomar com vocês. Esse não é o último momento em que eu vou partir o pão e beber do cálice com vocês. No reino do meu Pai, eu irei beber o vinho novo com vocês, com a igreja do Senhor. O texto nos diz então que no versículo 26, eles cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. E aqui, irmãos, é quase certo que esse hino aqui é uma referência aos Salmos, porque sempre que se terminava a refeição da Páscoa, se cantavam os Salmos de Halel, que são o Salmo de número 115 a 118. Então, o que provavelmente aconteceu foi isso: Jesus Cristo, depois de terminar a refeição, Ele cantou os cânticos de Halel com seus discípulos, o Salmo 115 a 118, enquanto seguiam para o Monte das Oliveiras. Eles cantaram ao Senhor, seguindo a tradição de cantar os salmos ao Senhor depois da sua mesa. E antes de nós concluirmos a explicação desse texto e a aplicação desse texto a nós, eu gostaria de lembrar com os irmãos novamente o contexto da mesa do Senhor. Eu gostaria de lembrar com os irmãos que a mesa do Senhor foi instituída no contexto do abandono dos seus próprios discípulos. Os discípulos que estavam ceando com o Senhor Jesus Cristo, logo em seguida vão abandoná-los um por um. E isso não era uma novidade para Cristo, porque Jesus Cristo já havia adiantado, tanto adiantado que Judas seria o traidor, como também adiantado que Pedro o negaria. Jesus Cristo já sabia que os seus discípulos iriam abandoná-lo. E mesmo assim, Jesus Cristo entregou o seu pão e o seu sangue a esses discípulos. Veja, é por esses discípulos que o abandonaram que Jesus Cristo morre. É por esses discípulos que estão provando do seu pão, bebendo do seu cálice, e que vão abandoná-lo logo em seguida que Jesus Cristo entrega a sua própria vida. Jesus Cristo não está entregando a sua vida por homens perfeitos. Jesus Cristo não está entregando a sua vida por discípulos fiéis que vão perseverar até o fim. Jesus Cristo está entregando a sua vida por discípulos que no primeiro momento irão abandoná-los. Aqueles que participavam do pão e do vinho foram também aqueles que abandonaram. E justamente aqueles que abandonaram o Senhor foram alvos da sua graça e da sua bondade. Como James Edwards mais uma vez nos diz, a mesa do Senhor não é a mesa do mérito, mas é a mesa da graça. A mesa do Senhor não é a mesa daqueles que, por mérito, por obras, se aproximam do Senhor Jesus Cristo. A mesa do Senhor
é a mesa daqueles que pela graça foram atraídos, a mesa daqueles que pela graça, pela fé em Jesus Cristo, foram atraídos até o Senhor. Por isso Paulo nos ensina que nós devemos nos examinar e então participar da mesa do Senhor. A mesa do Senhor, irmãos, não é para que nós olhemos para os nossos pecados, não, eu pequei, eu fiz isso, eu menti hoje, então eu não vou participar da mesa do Senhor. Eu fofoquei hoje, então não vou participar da mesa do Senhor. A mesa de Cristo Jesus nos lembra que aqueles que reconhecem os seus pecados devem se aproximar do Senhor, confessar os seus pecados, buscar a sua graça e a sua misericórdia e então participar da mesa que não é a mesa do mérito, mas a mesa da graça. Por isso, nesse dia onde nós cearemos, eu desafio a você a lembrar dos méritos de Cristo e da graça de Cristo. Eu desafio você a confessar os seus pecados a Cristo, a pedir perdão a Cristo e participar dessa ceia, crendo que Jesus Cristo está presente e que espiritualmente, pela fé, nós o recebemos nessa noite mais uma vez. Eu gostaria de desafiar você a nessa noite participar dessa mesa não como mais um momento da sua rotina, mas um momento onde nós somos nutridos, fortalecidos pelo privilégio do Evangelho e da salvação de Jesus Cristo, simbolizados nessa mesa santa. Na mesa do Senhor nós temos o Evangelho sendo explicado e aplicado a nós por meios visuais. E nós podemos então tomar esses meios e participar da mesa do Senhor. Por isso, creia que essa mesa é de fato símbolo da morte de Cristo Jesus. E que pela fé todos os crentes têm acesso a esse Cristo e acesso a essa salvação. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Senhor, nós oramos a Ti gratos, porque na mesa do Senhor nós temos acesso a Ti. Não como na antiga aliança, onde somente sacerdotes tinham acesso diferente ao Senhor. Mas todos os crentes em Cristo, aqueles que professaram a sua fé, que foram batizados, podem participar da mesa do Senhor. Nós te louvamos porque através da fé, Cristo está entre nós para nos edificar e nos nutrir. E a nossa oração, ó Pai, é que Cristo possa ser recebido por nós nessa noite, mais uma vez. Que o sangue da nova aliança seja tomado por nós mais uma vez. E que a nossa fé, a nossa esperança em Cristo Jesus, o nosso amor ao Senhor, sejam renovados mais uma vez. Que essa mesa, ó Deus, não seja apenas mais um elemento da nossa vida comum, mas seja um momento de privilégio, onde nós recebemos Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Essa é a oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.